Então vamos lá, pessoal, a disciplina é a disciplina de instalações elétricas prediais, tá? Meu nome já me apresentei para vocês. E eu vou dividir por módulos, tá? Então serão 15 módulos. Eu vou fazer explicação para vocês com relação ao que nós iremos, né, ver no decorrer dessas aulas, sobre a questão de critérios de avaliação, e hoje nós iremos ver levantamento de cargas, tá bom? Qual vai ser o nosso conteúdo programático? A primeira parte, que no caso agora é o módulo 1, né, irá contemplar a parte de levantamento de cargas. Certo, mas o que seria esse levantamento de cargas? Ora, quando você vai fazer uma instalação elétrica, tá? Independente de qual lugar seja, se for uma residência, se for um condomínio, se for uma fábrica ou uma indústria, todo o trabalho que a gente for fazer de instalações elétricas, a gente tem que realizar o levantamento das cargas. Para quê? Para que a gente consiga trabalhar da maneira correta, em cima das normas específicas, tá? Eu vou falar sobre as normas também. Então, nós vamos fazer o levantamento de iluminação e de tomadas na aula de hoje, tá bom? Pelo menos eu vou tentar passar isso para vocês até o nosso final do encontro. Em seguida, né, nos próximos encontros, eu vou falar sobre os critérios de dimensionamento. O que seria esse critério de dimensionamento? Eu vou fazer o dimensionamento dos condutores, ou seja, quais são os cabos que eu vou utilizar, as tomadas, os disjuntores, né, os dispositivos de proteção e assim por diante. Tudo tem que ser baseado em um critério de dimensionamento. Quando a gente vai fazer um trabalho, ninguém vai fazer um trabalho de qualquer jeito. Então, a gente tem que seguir à risca, principalmente o quesito de segurança, certo? Depois, nós iremos falar sobre o diagrama unifilar e multifilar, que nada mais é do que um desenho. Quando a gente vai fazer um trabalho de instalações elétricas, o projetista ele vai entregar para o cliente, né, dentre todo o aparato de documentação, o levantamento das cargas que ele fez, quais são os disjuntores que ele utilizou, tudo que diz respeito a instalações elétricas. Junto com essas informações, a outra informação que vai estar atrelada a isso vai ser o diagrama unifilar, que vai ser uma representação através de símbolos, ou seja, o desenho através de uma planta baixa. Essa planta baixa, vamos entender que seria a minha vista da parte de cima de uma instalação, né, uma instalação civil. Então, eu tenho um exemplo, eu tenho uma casa, eu tirei o telhado da casa e estou olhando da parte de cima, onde foi instalada as tomadas, quantidade de tomadas, se ele passou fase, passou neutro, qual foram os cabos que passaram e assim por diante. Tá? Esse multifilar é um tipo de desenho, mas um tipo de desenho mais voltado para um público que é leigo, tá? Um desenhozinho do botão, tá? Lembrando que essa parte de diagrama, que são os desenhos, elas também trabalham em cima de uma norma, que é a NBR 5444. Depois disso, eu devo falar sobre o uso do DR, que é um dispositivo diferencial residual, que é segurança, tá bom? A gente está falando de segurança, e quem dera se toda residência tivesse um dispositivo como esse, que é um DR. Vamos falar de algumas atualidades referente a esse dispositivo de proteção. Depois eu irei falar sobre fornecimento, demanda e DPS. Professor, o que é esse DPS? O DPS é um dispositivo de proteção contra surtos, é um dispositivo também de proteção, só que, diferentemente do DR, o DR é um dispositivo que protege a vida, tá? Protege a vida de pessoas e animais segundo a norma. O DPS ele já trabalha com proteções com relação à tensão elétrica, sobre tensões ou raios, coisa parecida, tá bom? Devo explicar sobre isso também. Mais na frente nós vamos falar sobre o fator de potência. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse assunto de fator de potência, mas caso não tenham visto, eu devo explicar de novo sobre esse assunto de fator de potência. Depois de fator de potência, nós vamos para aterramento elétrico, tá? Essa parte de aterramento, que também é um outro quesito de segurança, tá? Seria muito bom também que todo estabelecimento tivesse um aterramento, mas infelizmente você encontra muitas residências ainda que não utilizam essa parte de aterramento, tá? Depois eu irei falar sobre o desenvolvimento de um projeto, tá? Com fornecimento trifásico e o balanceamento de fase em instalações elétricas. Bom, para muitos de vocês, alguns termos que eu estou utilizando, né, pode parecer grego, né, mas com certeza vocês irão compreender mais na frente, tá bom? Eu devo falar sobre as normas voltadas para instalações elétricas.
Quando a gente vai fazer um trabalho em instalações elétricas, a gente tem que se atentar para as normas do Ministério de Trabalho e Emprego, tá bom? Mais precisamente a NR10. A NR10 é atrelada à segurança com serviços de instalações elétricas. Eu tenho que me atentar para essa norma, tá bom? Eu não digo na parte de vocês, da informática, né? Mas eu digo mais para a parte elétrica, quem realmente vai engajar nesse trabalho como eletrotécnico ou técnico em eletrônica, tem que ter essa NR10, né? Essa NR10, você passa por uma reciclagem de 2 anos, tá bom? Lá na frente eu devo falar sobre isso. Depois eu irei falar sobre as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Existem várias NBRs que são normas que são atreladas à ABNT para que você consiga trabalhar. E nós temos a especificação técnica, tá bom? A especificação técnica é a especificação que trata justamente do desenvolvimento da instalação a partir da concessionária, tá? O Jordan está falando que tem duas, o Nathaniel, né, está falando que tem duas pessoas que tá sem escutar. E o Jordan diz que às vezes fica travando. Vamos seguindo aqui para a gente ver, viu? Não se preocupe não, que ninguém ficar prejudicado com relação a isso. É porque realmente... Não, agora tá legal. É porque infelizmente realmente tá tendo... É tipo ficar intercalando, né? Às vezes melhora, às vezes dá uma pioradazinha, mas a gente vai levando aí para ver até onde vai, tá? Não se preocupem não. Depois eu irei falar sobre a luminotécnica, que é o trabalho voltado para a distribuição da iluminação em um ambiente interno. Exemplo, você vai fazer o trabalho de iluminação na sua casa. Você instalou as lâmpadas, né? Mais grosseiramente falando, coloquei um bico de luz na cozinha, numa sala. O que acontece? Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já passei. De tentar, por exemplo, ler um livro ou estudar, o livro está sobre a mesa e a minha sombra está incidindo em cima da mesa. E o que acontece em cima? Eu não consigo ler, eu tenho que rodar a mesa para tentar encontrar uma melhor forma, de maneira que fique confortável para que eu consiga realizar essa leitura. Tá? Uma iluminação exagerada, ou seja, eu tenho muita luz no ambiente, prejudica a minha visão. Se eu tenho pouca iluminação, prejudica também a minha visão. Certo? Então, são pontos que é necessário que vocês entendam que quando a gente vai realizar um trabalho envolvendo instalações elétricas, a gente tem que ter um conhecimento também de luminotécnica, tá? Que é a distribuição dessa iluminação. Essa luminotécnica também tem uma norma, eu vou falar sobre isso depois, tá? Próxima etapa, nós vamos falar sobre a eficiência energética, dividindo em duas partes, tá? Não é a disciplina, mas é um assunto voltado para a eficiência energética. Isso por quê? Porque é interessante que vocês saibam, por exemplo, quais são os tributos que eu pago na minha conta de luz, quais são as taxas que eu pago na minha conta de luz, ou seja, como é que eu faço para conhecer realmente a minha conta de luz de forma detalhada? Outra coisa, quando eu vou comprar um eletrodoméstico, será que eu vou comprar esse eletrodoméstico porque ele é simplesmente mais barato? Será que tem alguma coisa que vai fazer diferença quando eu realizar essa compra? Será que, por exemplo, de 2 ar-condicionados, esse que é mais barato, compensa eu levar mais do que o outro? Entendeu? Alguém vai falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Aí o que acontece? Você vai num saldão desse da vida, vai comprar um ar-condicionado achando que está fazendo muita coisa, mais barato, vai instalar na tua casa, a conta de luz no outro mês vai vir um absurdo e você vai dizer que a concessionária está lhe roubando, né? Mas você não sabe que se você tivesse pago talvez R$100 a mais por aquele outro ar-condicionado, que demandava uma potência menor, você iria sair ganhando 10 vezes mais, tá? Então eu devo explicar muito sobre isso, sobre essa questão da conta de energia, tá bom? De coisas parecidas. Dividindo entre duas partes, então vamos lá. O critério de avaliação vão ser 2 atividades avaliativas. Essas atividades, como é que irão funcionar? Quando estiver próximo da primeira atividade, eu vou lançar para vocês, tá? Eu vou dizer para vocês como é que eu vou querer receber.
quando é que eu vou querer receber. Então, logicamente, eu vou dar um tempo bacana para vocês conseguirem resolver sem nenhum problema, tá? Como são atividades, logicamente vai valer como nota, tá bom? Acredito que vocês irão tirar uma nota satisfatória. Caso ocorra de você não tirar 10, eu tirei um 8, um 8,5. O que acontece? Você pode se salvar a partir dos questionários que eu lançar para vocês. Então, a minha ideia é de passar pelo menos uns 2 questionários, tá bom? 2 ou 3 questionários. Eu vou tentar fazer dessa forma, para quê? Para que você consiga tirar uma nota satisfatória e ficar com a média satisfatória no diploma de vocês, tá? Eu já fiz testes admissionais para funcionários em empresas, eu já fui chamado para, digamos, realizar o teste em funcionários, e uma das coisas, né, pela minha experiência que eu estou dizendo, uma das coisas que são observadas são justamente as notas no verso do diploma. Então, vocês irão receber o diploma e no verso do diploma, vocês irão receber a média de acordo com as disciplinas que vocês cursaram, né? No caso, para informática e lógica de programação, redes, né? Delphi, SQL, sei lá, banco de dados. Vocês irão fazer, essas disciplinas vão ter a média. Querendo ou não, a empresa ela costuma olhar muito por essa questão, tá? De uma boa média. Lógico, a boa média, o cara tirou 8,5, tirou um 10, tirou um 9,5, tirou um 9. Não quer dizer também que o cara ali seja um exímio técnico. Mas dá a entender que aquele cara foi mais esforçado, né? É lógico que o cara vai passar por um teste admissional, né? Ele vai realizar alguns testes, seja ela teórica ou prática. Mas, quando você tem uma quantidade de notas bem bonitinha, né? Incluído lá no verso do diploma, isso vai fazer uma diferença e muito, tá bom? No momento que você for avaliado. Até então, alguma dúvida, pessoal? Não. Pronto. Não, tudo ok. Pronto. Então vamos lá. Tranquilo. Quais são os objetivos dessa disciplina? Vamos lá. Os objetivos são apresentar os conceitos e as exigências das normas vigentes em instalações elétricas. Quando eu vou fazer um trabalho com instalações elétricas, eu tenho que me atentar e muito para a questão de normas, tá bom? É interessante que você faça em cima de norma para que você faça um trabalho padronizado e que você consiga realizar um trabalho seguro, tá certo? Apresentar os procedimentos necessários para o dimensionamento de projetos elétricos de baixa tensão. Então, eu vou trabalhar muito nessa parte inicial de projetos, tá bom? Eu acho interessante que vocês se atentem para esse detalhe de como realizar um projeto, por pequeno que seja, tá bom? Para uma instalação elétrica. Lógico, para quem é da informática, acredito que vocês não irão engajar nesse trabalho de instalações elétricas, mas é interessante que vocês saibam, mesmo porque, se porventura, em um momento, uma situação, vocês quiserem fazer a instalação elétrica da sua residência, vocês conseguem sim estar aptos e conseguir fazer, lógico, tudo com a segurança envolvida, tá bom? Aí, outro ponto é compreender os aspectos de execução para a habilitação do profissional no que diz respeito à execução de projetos elétricos. Pessoal, quando a gente vai fazer um trabalho de qualquer área, é necessário que você tenha conhecimento, é necessário que você esteja habilitado para isso e não faça um trabalho, digamos, de meia boca para isso. Vamos citar aqui um exemplo. O que às vezes acontece? Você solicitou um pedreiro para aumentar um vão da sua casa, né, fazer um quarto, digamos assim. O que acontece? Às vezes o cliente, para querer economizar dinheiro, ele pergunta se o pedreiro ele mexe com energia. E o que acontece? O pedreiro, ele pode ser um excelente pedreiro, mas será que esse cara é um excelente eletricista? Será que ele estudou as normas? Será que ele verificou a questão das cores dos condutores, padrões, né? Será que ele sabe que existe uma norma referente à seção transversal mínima a ser utilizada em uma tomada ou uma iluminação? Então, são pontos esses, né, que às vezes o cara aprendeu por cima a fazer um trabalho, né? Vou citar como exemplo aqui, para a parte de informática, né? Eu sou técnico em eletrotécnica, eu sou técnico em eletrônica, eu sou técnico em informática.
Na época, né, que eu trabalhava com informática também, a última vez que eu formatei um computador foi exatamente no ano de 2009. O último ano de eu estou falando de formatar computador para cliente, né? Eu formato computador, formato meu notebook da minha filha e tal. Estou falando com relação realmente a cliente. A última vez que eu fiz um trabalho para cliente foi em 2009, na época do XP, Windows XP. Eu fazia a formatação limpa e seca do Windows XP e cobrava R$50 para fazer esse serviço, certo? R$50 para fazer esse trabalho. O que que acontece? Nós estamos em 2020. Se eu for cobrar R$50 em alguns pontos, fazendo a formatação, sei lá, para o Windows 8 ou Windows 10, instalando programas, antivírus, os cambal de asa, é capaz do cliente achar ainda caro. Porque ele diz assim, não, mas aquele cara ali, ele faz o trabalho ali por R$15 e se der ele um lead de cana, ele faz legal o serviço. O que que acontece? Aquele cara, ele aprendeu ali por cima a fazer um serviço. Infelizmente, o que é que acontece? Se o computador espirrar, formata. Se o computador olhar para ti com cara feia, tu formata. Então, por qualquer bobagem, o camarada ele formata o computador porque ele não sabe resolver o problema. Ah, o computador está travando, ele não sabe que existe um MS-config, que eu tenho vários programas, né? Iniciando todos ao mesmo tempo, lutando para querer começar. Então, é o que eu estou dizendo. Eu deixei de formatar, logicamente, eu não tô dizendo que vocês não devam fazer isso, certo? Eu quero deixar, né, transparente para vocês que o técnico ele tem que ter o seu valor. E vocês, sejam técnico em edificações ou técnico em informática, então vocês têm que ter o valor de vocês. Vocês estão pagando caríssimo por um curso. Então, se você vai fazer um trabalho meia sola, pelo menos, eu prefiro fazer de graça do que cobrar mixaria. Lógico. Às vezes o cara realmente está passando por um perrengue, o cara está precisando realmente de dinheiro, como já aconteceu comigo. Mas em dias normais, digamos assim, eu evito fazer isso aí. Então, quando você detém do conhecimento, você faz um trabalho bem feito, você executa da melhor forma, tá bom? E principalmente você garante a segurança do trabalho, tá bom? O setor de instalações elétricas é necessidade de qualificação técnica profissional. Vamos lá. A instalação elétrica é a matéria que lida com a transferência de energia elétrica proveniente de uma fonte geradora. Essa fonte pode ser uma hidrelétrica, essa fonte pode ser uma termoelétrica, então pode ser qualquer ponto, tá? Qualquer ponto no qual eu tenho um sistema de geração. Sua transformação através de subestações, tá bom? Que são um conjunto de componentes que auxiliam na transferência de energia desde a parte da geração até os pontos de utilização, que são as tomadas, os interruptores, lâmpadas e assim por diante. A instalação elétrica envolve as etapas do projeto e da implementação física, né? Ou seja, o camarada vai fazer a ligação, colocar lá o cabo, colocar lá a tomada, são as implementações físicas que garantirão o fornecimento de energia elétrica em um determinado local. Um ponto importante aqui, a instalação elétrica deve sempre ser executada por um profissional devidamente habilitado, ou seja, um profissional com conhecimentos técnicos e normativos para executar tais funções. É importante, é de suma importância, que você realmente saiba o que está fazendo, tá? Se eu tenho dúvida no que eu vou fazer, eu prefiro nem fazer. Principalmente quando o assunto se diz respeito a instalações elétricas. Porque eu vou trabalhar com eletricidade. Então, eu vou trabalhar com linha viva. Nós costumamos chamar de linha viva, tá bom? Que são os cabos que podem estar energizados. Então, eu tenho que trabalhar realmente com todo o cuidado do mundo. Outro assunto. Quais são as normas que eu tenho que me atentar para realizar o meu trabalho de instalações elétricas? Vamos nós. A primeira e a mais importante de todas as normas é a NBR 5410. É uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá bom? Essa versão ela é de 2004, só que em 2008 sofreu, digamos assim, algumas correções, tá bom? Com relação a isso. Instalações elétricas de baixa tensão, até 1000 volts, eu dou como baixa tensão. Eu tenho, por consequência, também as instalações elétricas de média tensão, que trabalham em cima também de uma norma,
que é a NBR 14039 de 2005, tá? Quando eu ultrapasso esses valores, eu ultrapasso o valor de 1000 volts, né? Eu tenho que trabalhar em cima dessa norma. Nós não iremos trabalhar com essa norma, tá bom? Vamos trabalhar bastante com essa NBR 5410. Eu tenho a NBR 8995-1, que essa norma é referente à iluminação de ambientes de trabalho ou luminotécnica, que vai ser um dos assuntos que nós iremos ver no decorrer dessas aulas, tá bom? Essa norma, que é 8995-1, ela ficou no lugar da NBR 5413. A NBR 5413 é a norma que referencia a parte de luminotécnica, que é o trabalho de iluminação no interior de um ambiente, tá certo? Além disso, eu tenho também mais algumas normas, por exemplo, a 5419, que é a norma que estabelece o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que antes tinha uma quantidadezinha de páginas, em 2015 sofreu uma revisão que acrescentou tanto a quantidade de páginas que teve que ser dividida em 4 partes, tá? Devido à quantidade absurda de páginas. Então, essa 5419, que é referente à proteção contra descargas atmosféricas, mais na frente eu devo falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Nós temos a primeira parte, que é princípios gerais. Segunda parte, gerenciamento de risco. Aí nós temos a parte 3, que é danos físicos à estrutura e perigos à vida. E parte 4, sistemas elétricos e eletrônicos internos nas estruturas. Então, veja, eu não falei nem um terço da quantidade. Eu não falei nada. Então, aqui só são algumas normas voltadas da BNT, né? Nós ainda temos outras normas que são referenciadas. Por exemplo, a padronização de tomadas, que é a 14136, eu devo falar sobre isso lá na frente. 5444, que é a norma que referencia também a parte de simbologias, tá bom? E algumas outras. Aí vamos lá. A parte mais importante, pessoal, é nesse momento que o aluno se questiona sobre a necessidade real da aplicação das normas civis. Pessoal, eu tenho mais de 20 anos na área de eletricidade. Só 10 anos eu trabalhei com trem, com locomotivas, tá? Eu era técnico da parte elétrica de locomotivas na Transnordestina. E de alguns anos para cá, né, eu tenho escutado assim vários jargões, frases de várias pessoas. Não estou falando nem de aluno, eu estou falando de gente de fora ou alguém, né, que lhe questiona sobre a necessidade dessas aplicações. As 3 frases mais conhecidas e digamos que está ficando manjada. Essa primeira, o camarada disse que conheço pessoas que nem estudaram essas normas de trabalho na área muito bem, né? É aquela velha história. Às vezes o camarada ele tem um certo conhecimento, mas ele não sabe de algumas restrições que a norma diz com relação qual é a grossura. Vou falar de uma maneira bem simples. Qual é a grossura mínima que eu tenho que utilizar numa tomada, numa iluminação? O cara diz, não sei não. Não sei não. Qual é a cor do condutor que eu devo utilizar para fase, para neutro, condutor de proteção? Rapaz, também não sei não. Só sei que é velha história. Só sei que foi assim. Certo? Outra frase bastante célebre. É besteira, mas basta utilizar um cabo de 2,5 e está resolvido. Então, para tudo no mundo, o camarada acha que o cabo de 2,5 milímetros quadrados está resolvido o problema. Não tem nenhuma necessidade de se preocupar com matemática, cálculos ou coisas desse tipo. Basta saber a prática. Saber na prática está bom. E não é assim que funciona. Lógico, a prática é importante? É. Mas é muito importante que você tenha o conhecimento teórico. Se você não tiver o conhecimento teórico, você não vai muito longe. Só prática não resolve. Da mesma forma que também só parte teórica também não resolve. Então, vocês irão adquirir experiência no dia a dia, né? No trabalho que vocês forem executar. Então, no dia a dia, pessoal. É aquela velha história. Na época, quando eu fiz o meu curso, quando eu comecei a trabalhar na área, eu fui aprendendo muita coisa. Então, para mim, tudo era novidade. Todo dia eu vi uma coisa diferente. Vixe, para que isso aqui? Para um disjuntor motor. Vixe, me Deus, serve para que isso aqui? Então, eu aprendi realmente muita coisa, como estou aprendendo até hoje. Certo? Então, é interessante que você saiba bastante essa parte teórica para que você consiga realmente engajar na sua profissão, tá?
São esses os principais pensamentos quem já possui os vícios do profissional do setor elétrico sem formação, tá? Acreditando que a base do conhecimento é desnecessária, então o camarada acha assim, não, mas isso é besteira. Sabendo na prática tá bom demais. Para a execução de um bom projeto, este profissional acaba subestimando a importância do conhecimento real da área. Em cima desse pensamento, eu vou citar aqui um exemplo para a gente ver como é importante a gente deter desses conhecimentos. Um exemplo bem simples. Eu tenho aqui uma tomada, tá bom? Não vou falar sobre a questão das cores dos condutores, pelo menos por enquanto, tá? Mas, por detrás de uma tomada, eu tenho que ter 3 cabos. Um cabo que eu chamo de fase, tá? Que esse cabo fase é o que está energizado. Então, você não invente de botar seu dedinho lá, não, porque você pode levar um choque, principalmente se você estiver descalço. Essa linha, ela detém de uma tensão ou de 110 volts ou de 220, vai depender, obviamente, da região. Como nós estamos no estado do Ceará, nós trabalhamos em cima de 220 volts. Ah, mas eu vou para a região sudeste, Rio de Janeiro, tá, Belo Horizonte, pronto, lá trabalha com 110, 127 volts. São tensões que vai depender muito da região. Se você for a Brasília, por exemplo, Brasília já trabalha com 220 volts. Independente da tensão, a fase vai estar energizada, sempre. Já o neutro vai ter corrente quando a carga estiver em operação. O que quer dizer? Por detrás dessa tomada, você tem esse cabo neutro. Professor, se eu pegar nesse cabo neutro, será que eu levo um choque? Bom, não é para levar. Por quê? Porque esse neutro ele vai circular corrente. Vai. Mas quando você inserir um plug nessa tomada. A partir do momento que você inserir um plug na tomada, é o que vai acontecer. Vai circular uma corrente que ele vai trabalhar como se fosse um retorno. Tá bom? Por fim, eu tenho esse cabozinho aqui verde com amarelo, tá? Que é a proteção elétrica, que vulgarmente a gente chama de terra, o cabo de aterramento. Esse cabo de aterramento só vai ter corrente durante a ocorrência de um defeito. Ah, houve uma fuga de corrente. Está passando corrente na carcaça de uma máquina de lavar, por exemplo. Se estiver um aterramento, o que acontece? Vai circular uma corrente para esse cabo em direção à terra, tá? Não vou entrar muito em detalhes com relação a isso. Mas vamos lá. Eu tenho aqui a tomada. Bom, essa tomada ela encontra-se no pequeno fast food. Então, essas lojas, né? Essas lanchonetes que tem no shopping aí, de lanche rápido, de sanduba, de milkshake e tal. E neste fast food vai ser conectada uma fritadeira elétrica monofásica de 220 volts. Então, vai ser ligada a uma tomada como essa, uma fritadeira elétrica, e a potência dessa fritadeira é de 5.500 voltampere, tá? Não vamos nos atentar muito com relação a essa unidade, que eu devo falar sobre isso lá na frente, tá bom? Bom, a potência elétrica de 5.500 voltampere é a potência dessa fritadeira. Ela vai ser ligada nessa tomada, que detém de uma tensão de 220, e eu queria saber qual é a seção transversal do condutor de fase a ser utilizado nesse circuito. Ou seja, qual vai ser a grossura do cabo que eu devo utilizar nessa tomada? Eu fui contratado para fazer a instalação de uma tomada naquele ponto, tá certo? Fiz a instalação daquela tomada, beleza. Será que se eu colocar um cabo de 1,5 vai resolver? Um cabo de 2,5? Não precisa calcular não, cara. Tu faz de qualquer jeito, mas bota um cabo ali de 2,5, tá bom. Vamos ver se realmente isso aí dá para ser admitido. Olha aqui, com uma observação. Os condutores, ou seja, os cabos, estão embutidos em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Bom, eu posso instalar esses condutores em uma canaleta, eu posso instalar esses condutores em uma bandeja perfurada, eu posso instalar ele por dentro da parede, que nós chamamos embutido em alvenaria, né, por dentro da parede, e eletroduto de seção circular. Depois eu mostro a foto, tá bom, do eletroduto, só para a gente vislumbrar mais ou menos como é que seria essa instalação. Beleza. Eu tenho duas informações que são bastante importantes. Por quê? Porque com essa informação eu vou fazer o cálculo da corrente e a bitola do condutor, ou seja, a seção transversal do condutor, vai se dar através da corrente. Mas isso por quê? Porque quando você ligar uma carga,
nesses condutores irão circular corrente, tá? Vai circular uma corrente aqui. Então, eu não vou depender da tensão para determinar o condutor. Eu vou depender da corrente elétrica, tá bom? Primeiramente, vai ser determinada a corrente elétrica no circuito. Então, para que eu consiga calcular essa corrente, eu vou dividir a potência, tá? Que no caso é de 5.500, por 220 volts, que é a minha tensão elétrica. Fazendo esse cálculo, essa razão, essa divisão, você encontrou um resultado de 25 amperes. Pronto. A partir dessa corrente, você vai verificar, de acordo com uma das tabelas que tem na NBR 5410, que referencia a capacidade de condução dos condutores de cobre. Ó, qual é o cabo? Bom, o cabo pode ser EPR, o cabo pode ser XLPE, o cabo pode ser PVC. Isso estou falando do revestimento, tá bom? Então, eu retirei um trechozinho da norma, um pedacinho da norma, só para a gente ter uma base. Então, aqui diz o seguinte: seção nominal dada em milímetros quadrados. Se for de 0,5 milímetros quadrados, suporta uma corrente de 9 amperes. Se for um condutor de 0,75 milímetros quadrados, suporta 11 amperes. Se for de 1 milímetro quadrado, suporta 14 amperes e assim por diante. Bom, aquele cara que disse que um cabo de 2,5 resolveria o problema, será que realmente resolve? Porque olha aqui, se for utilizado embutido em alvenaria para essa situação, um cabo de 2,5 suporta 24 amperes. Bom, mas professor, 24 é perto de 25, será que dá certo? Não dá, eu vou lhe dizer por quê. Porque está me dizendo que esse cabo de 2,5, ele suporta 24 amperes. E se ultrapassar esses 24 amperes, o que irá acontecer? Esse condutor vai tender a esquentar. Então, esse cabo vai começar a esquentar. Dependendo da corrente que atravessar, vai esquentar a tal ponto que vai derreter a parte do isolante. Ixi, meu Deus do céu. E vai gerar problema. E como vai gerar? Certo? Pode, digamos, pôr em risco a instalação elétrica desse local. Certo? Mas qual seria o ideal? O próximo condutor que tem uma corrente igual ou maior do que ele. Nesse caso, um cabo de 4 milímetros quadrados suporta uma corrente de 32 amperes. Ô, rapaz, será que resolve a minha vida? Resolve com certeza. Professor, eu quero colocar um cabo de 6 milímetros quadrados, que suporta 41 amperes. Daria certo? Também daria, só que nesse caso, seria desnecessário porque você estaria colocando um cabo grosso demais. Apesar da norma 5410, ela não restringir nada em relação a isso. A norma ela só trata sobre a seção mínima, entendeu? O que quer dizer que daqui para frente, desse valor de condutor de 4 milímetros quadrados para frente, você pode utilizar sem nenhum problema, tá certo? Então, nesse caso, o cabo que eu iria utilizar na instalação da tomada seria um cabo de 4 milímetros quadrados, que suporta a corrente máxima de 32 amperes. Beleza? Bom, foi adotada então uma fase de 4 milímetros quadrados, o qual suporta a corrente de até 32 amperes, certo? Obviamente, uma escolha fora do senso comum dos 2,5, que o camarada disse inicialmente lá. Se ele, inventasse, se ele quisesse meter os peitos e dizer, não, vou colocar o cabo de 2,5 mesmo, o que iria acontecer? O condutor iria aquecer, ocasionava risco e problema de instalação elétrica. Imagina no McDonald's ou nessas lojas de fast food da vida, em um shopping, que você consegue, você que pediu o alimento, pediu o sanduíche, você consegue enxergar a cozinha, né? Que a cozinha ela é aberta, geralmente, para que você consiga ver. Um lugar apertado daquele, um lugar quente daquele, e você ainda coloca um condutor com a seção transversal menor do que a indicada, então, meu chapa, é pedir para que realmente aconteça algum acidente. Certo? Assim, o conhecimento aliado à prática do exercício da profissão é imprescindível para que haja bons profissionais no mercado. Isso seja para a elétrica, para a eletrônica, para a informática, para edificações, petróleo e gás, independente da área que você for exercer. Se você tem conhecimento, se você sabe o que está fazendo, com certeza vocês irão trabalhar em cima do quesito segurança, tá? Esse termo tem que acompanhar vocês a vida toda. E quando vocês trabalham sabendo o que estão fazendo, então o trabalho ele flui de maneira muito grandiosa, tá?
Quais são os elementos de um projeto elétrico? O primeiro é o memorial de cálculo, que é o mais importante, tá bom? Que ele vai ser o documento no qual vão se encontrar os cálculos aos insumos do projeto. Ou seja, eu fiz o cálculo dos condutores, qual é o condutor que eu vou utilizar naquela sala, na cozinha, no banheiro, sala de estar, quais são as proteções, ou seja, quais são os disjuntores com relação a valor nominal, se vai precisar de DPS, se vai precisar de DR, qual DR que eu vou utilizar, qual DPS que eu vou utilizar, entre outros elementos de uma instalação. Obviamente, deve sempre respeitar as normas vigentes, né? Eu vou apresentar muito em cima de norma. Outro elemento bastante importante são as plantas e os diagramas elétricos. Eu vou verificar essa planta baixa, e nessa planta baixa vai contemplar a instalação física, propriamente dita, do local onde eu fiz esse levantamento. Iremos ver agora o levantamento de cargas a ser instalado na instalação elétrica. Vou tentar falar da maneira mais simples possível, tá bom? Da maneira assim, mais tranquila, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, essa parte aqui eu ainda não entendi, tá bom? Vou tentar falar da maneira realmente mais simples, mesmo porque eu estou com turmas aqui de edificações e turmas de informática aqui, tá bom? Para quem chegou depois, o amigo aqui fez mandou a mensagem perguntando quantas aulas vão ser 15 aulas, tá certo? São 15 encontros. Vamos nós. Levantamento de carga em instalações elétricas. Aplico as indicações da norma 5410. Eu vou bater muito em cima dessa norma. Das normas técnicas da concessionária local, que no caso nosso é a Enel. A Enel assumiu o papel no lugar da Coelce, né? Hoje a nossa concessionária local é a Enel, que ela também assume o Rio de Janeiro, tá bom? Ela não é só aqui, é uma empresa italiana, muito grande. E em 2016 foi desvinculada da Coelce, tá bom? A determinação da potência da alimentação, ou seja, eu tenho que fazer o levantamento dos condutores, dos dispositivos de proteções em cima das potências, tá bom? A previsão dos equipamentos da instalação com as suas respectivas potências, considerar não simultaneidade de funcionamento, o que quer dizer? Bom, será que na minha residência eu vou ter todos os componentes funcionando ao mesmo tempo? Ventilador, geladeira, máquina de lavar, espremedor de frutas, sanduicheira, micro-ondas, será que eu vou ter tudo funcionando ao mesmo tempo? Logicamente que não. Se eu não vou ter tudo funcionando ao mesmo tempo, eu vou utilizar um tal de fator de demanda. Mas isso lá na parte quase que final do projeto. Eu devo explicar sobre essa parte, tá, de fator de demanda, que vai garantir a não simultaneidade de funcionamento desses equipamentos, e vocês irão entender por quê. Por fim, as reservas para futuras ampliações. Toda instalação elétrica, pessoal, que a gente vai fazer, eu não estou nem dizendo assim muito residencial, até que residencial também eu posso levar em consideração. Eu vou ter que ter pelo menos uns 2 pontos de reserva, caso ocorra algum problema, no quadro de distribuição, que é o quadro onde vão estar os componentes, os disjuntores, eu vou ter um circuito reserva por questão de segurança, tá bom? Os equipamentos podem ser alimentados diretamente, ou seja, por exemplo, eu tenho ar-condicionado, o ar-condicionado ele vai ser encaminhado diretamente para o quadro de energia, né? Não o quadro do medidor, mas o quadro de distribuição. Ou eu posso ligar através de uma tomada de uso geral, que também vai acabar, né, sendo conectada ao quadro. A carga para um equipamento é a sua potência nominal absorvida, dada pelo fabricante ou calculada. A potência nominal pode ser calculada através do fator de potência, isso eu vou falar lá na frente também, sobre tensão e correntes nominais. Para a potência de saída, deve ser considerados o rendimento e fator de potência, que são, né, outras informações que eu devo passar para vocês lá na frente. Primeiramente, o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos fazer o levantamento da quantidade de tomadas e a quantidade da potência de iluminação em um determinado ambiente. Quais são os tipos de carga na instalação elétrica? Nós temos as TUGs, que são chamadas tomada de uso geral, é aquela tomada que você tem na residência, tá? É aquela mais simples. Essas tomadas são regulares. Aquele buraquinho, que são os orifícios dessa tomada, elas são de 4 milímetros, tá bom? Que é o orifício dessa tomada de uso geral. A corrente máxima suportável para essa tomada é de 10 amperes, então esse tipo de tomada admite até um valor de 10 amperes. Já a tomada de uso específico, já eu posso utilizar um equipamento que ultrapasse esses 10 amperes,
sendo que essa tomada ela suporta até 20 amperes. Esse tipo de tomada, se você colocar assim de lado, se você colocar de lado a tomada de uso geral e a tomada de uso específico, praticamente muda quase nada com relação é a mesma coisa, o mesmo modelo, com a diferença que a tomada de uso específico ela é um pouquinho mais robusta, tá? Um pouquinho mais robusta em relação à tomada de uso geral. Lógico, porque se suporta uma corrente maior, tem que ser um pouquinho mais forte, né? Digamos assim. O que é que acontece? O orifício da tomada de uso específica é de 4,8 milímetros. O que quer dizer? Que aquele buraquinho da tomada é um pouquinho mais largo, tá? Isso faz com que eu diferencie uma tomada da outra também. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação de querer conectar um plug em uma tomada e acabava por acontecer de não conseguir conectar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. De você querer colocar um plug numa tomada e ele não entrar. É você dizer, rapaz, tem algum problema com essa tomada, vem com problema de fábrica ou coisa parecida. O que acontece? Às vezes, esse plug que você resolveu inserir nessa tomada é um plug projetado para uma tomada de uso específico, no qual tem um orifício um pouquinho maior. Aí o que acontece? Qual seria a solução, professor? Bom, a solução mais correta seria você trocar essa tomada por uma tomada de uso específico, no qual vai suportar a corrente maior, porque, bom, se esse plug é para tomada de uso específico, é que com certeza essa corrente é maior, porque com certeza a potência desse componente é maior. Uma máquina de lavar, ou um air fryer, ou um gelágua, ou um forno micro-ondas, sei lá, algum componente parecido com esse que eu citei, tá bom? Vamos lá, para iluminação, como é que leva o critério de iluminação? Nós temos a carga mínima de iluminação e a NBR 5410 ela diz algumas observações a respeito do levantamento da carga de iluminação. Eu vou fazer o levantamento da iluminação de acordo com a área do ambiente. O que é a área do ambiente? É largura vezes comprimento, ou comprimento vezes largura, tanto faz. Tá? O resultado, obviamente, vai dar em metros quadrados, né? Porque eu tenho metros de largura, metros de comprimento, metro por metro, metro quadrado. Tá? Para a carga mínima de iluminação, diz o seguinte. Bom, se as dependências forem igual a 6 metros quadrados ou menor do que 6 metros quadrados, a carga mínima que eu tenho que utilizar no projeto é de 100 volt-ampere. Tá? Bom, mas eu fiz a medida desse quarto, dessa cozinha, desse banheiro, e eu verifiquei, eu fiz o cálculo, deu maior do que 6 metros quadrados. Como é que vai ser agora o regime? Olha aqui. Dependências com área maior do que 6 metros quadrados, continua sendo 100 volt-ampere para os 6 primeiros metros quadrados, tá? Acrescida de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. O que quer dizer? Bom, eu tenho 8 metros quadrados. Bom, os 6 primeiros, 100 volt-ampere, beleza. Sobraram quantos metros quadrados? 2. 2 metros quadrados não fechou 4 metros quadrados inteiros, então não conta. Para que eu consiga dar continuidade, eu tenho que ter 4 metros quadrados inteiros. Então, dessa área do ambiente que eu fiz, eu separo os 6 primeiros metros quadrados, que vai ser potência 100 volt-ampere, e o restante vai ser tudo 4 metros quadrados. Digamos que eu tenho 12 metros quadrados. 6 primeiros. Não está dando para entender nada, professor. Está falhando, é? Não dá para entender nada, professor. Parou aí, tá horrível. Não entendi nem no começo. Tá certo. Só um Tá demais. No começo deu até para entender nada. Tá falhando, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Também não entendi nada. Tá certo, só um instante aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Só um instante, tá? É porque realmente a gente vai ter que ter paciência. Infelizmente. Mas deixa eu ver aqui, só um instante. Eu vou falando e vocês vão me dizendo se a conexão, assim, se tá falhando a comunicação. Tá certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir?
Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tá? Já mudei de novo de lugar. Já estou cansado, tá mudando de lugar. Eu vim lá de fora e vim para cá agora de novo. Vamos resolver, pessoal. Vai dar certo, se Deus quiser. Aí vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho mesmo? Melhorou já a conexão? Pronto, tá bom. Então vamos lá. Conforme eu tinha dito, pessoal, a parte de carga de iluminação, como é que funciona? Como é que procede? Tá? Se for até 6 metros quadrados, a carga mínima vai ser de 100 VA. Caso passe de 6 metros quadrados, continua sendo 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados. E para cada aumento de 4 metros quadrados tem que ser inteiro, pessoal. Deu 3,2. Bom, 3,2 não é 4 metros quadrados inteiros. Então, nesse caso, não conta, tá bom? Então, tem que ser exatamente, pelo menos, eu estou falando de acordo com a norma, tá bom? Tem que ser cada 4 metros quadrados inteiros. Os pontos de luz devem ser distribuídos uniformemente, tá bom? Para lugares específicos, utilizam-se pontos de luz complementares. Vou citar aqui o primeiro exemplo, pessoal. Essas partes aqui, vocês não irão fazer nenhum cálculo, a não ser lá mais na frente, tá bom? Essas primeiras partes, eu já tenho elas prontas aqui, para que vocês consigam entender, tá bom? Como é que funciona o processo do levantamento dessa iluminação e também o levantamento das tomadas. Como exemplo, onde diz o seguinte: considere um ambiente retangular, tá? Conforme vocês estão vendo na figura, com dimensões iguais a 1,80 metros e 3,10. Eu quero que você calcule a potência mínima de iluminação necessária para este ambiente. Ora, para a iluminação é bacana, pessoal, porque o critério vai ser o mesmo, independente do local, tá? Independente do local que você for fazer essa instalação, o critério de iluminação com relação à potência vai ser o mesmo. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou calcular a área, né? Vou multiplicar largura com comprimento. Nesse caso aí, 1,80 vezes 3,10, eu tive como resultado 5,58. Bom, por se tratar de uma área inferior a 6 metros quadrados, é necessária a potência mínima de quanto? De 100 VA. Isso porque a norma, ela me diz que se eu tenho um valor igual a 6 metros quadrados ou menor, a potência mínima a ser utilizada é de 100 VA. Tá certo? Até então, pessoal, alguma dúvida com relação a isso aqui? Tranquilo? Eu estou precisando do feedback de vocês. Eu quero que vocês me digam se estão conseguindo ouvir. Tá, beleza, né? Pronto, show. Beleza. Então, vamos lá. Próximo exemplo. Nosso segundo exemplo, também muito parecido. Considere um ambiente retangular com dimensões iguais a 4,5 metros, ou 4,50, tanto faz, e 4,80 metros. Eu quero que você calcule a potência mínima de iluminação necessária para o ambiente. Então, eu estou fazendo um levantamento das potências desse ambiente, tá bom? Então, a solução, multiplicando os dados fornecidos, a área obtida. Então, eu tenho 4,50, multipliquei por 4,80, adquiri uma área de 21,60. Bom, eu sempre digo que para todo caso existe a forma mais simples e a forma mais complicada, né? Eu vou mostrar as duas partes. A mais complicada seria o quê? Bom, se a norma diz que tem que ser os 6 primeiros metros quadrados, né? Com 100 VA, e a cada 4 metros quadrados inteiros eu vou ter a potência de 60 VA, você poderia fazer assim: 6 metros quadrados, 100 VA. Aí você, mais 4 metros quadrados, faz 10. Mais 4 metros quadrados, 14. Mais 4 metros quadrados, 18. Então, aí você ia fazendo até fechar o resultado. Demora muito, é trabalhoso. E qual seria a forma mais simples? Olha aqui. Bom, como o critério dos 6 primeiros metros quadrados, eu vou colocar a potência de 100 VA, e o restante será de 4 metros quadrados, então você vai fazer o seguinte: para os primeiros 6 metros quadrados, a potência é de 100 VA. Restaram quanto? Restaram o seguinte, olha, 21,60, que é a área,
Você subtraiu com 6 metros quadrados, sobraram 15,60 metros quadrados. Agora, o que você vai fazer? Você pega esses 15,60 e divide por 4. Já foi. Então, é muito mais rápido. 60 voltampere para cada 4 metros quadrados adicionais. Dividir esse valor que restou de 15,60 por 4, adquirir um resultado de 3,9. 3,9. Agora, o que eu vou prestar atenção? Na parte inteira. Essa parte quebrada eu desprezo, não utilizo. Então, a parte inteira eu tenho aqui 3. Nesse caso, olha, vão ser 3 multiplicado por 60. Porque para cada 4 metros quadrados, eu vou ter uma potência de 60 voltampere. Sendo assim, eu tenho 100 voltampere somado com 3 vezes 60 voltampere. 3 vezes 6 dá 18, né? 180, mais os 100, 280 voltampere. Então, é muito mais rápido, pessoal. Eu fiz o cálculo da área, a área deu, um exemplo, 62 metros quadrados. Já pensou se vocês fossem fazer 4, mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, é muito trabalhoso. Então, você faz o seguinte, independente do local, né, do valor da área, você pega o valor, subtrai por 6, porque é os 6 primeiros metros quadrados, o restante você divide por 4. A parte inteira vai ser multiplicada por 60, tá? E a parte quebrada? A parte quebrada você não utiliza, tá bom? Então é simples, tá bom? Só mais um exemplo aqui. Eu tenho um ambiente retangular com dimensões de 2 metros e 4 metros. Mesmo critério, pessoal. Multipliquei 2 por 4, resultado deu 8. Bom, quando o valor é muito pequeno, você não precisa nem calcular, né? De cara, de cabeça, você rapidinho faz. Opa, os 6 primeiros metros quadrados é 100, sobraram 2. Pronto. 2 não fecha 4 metros quadrados, já era. Então, eu não utilizo. Entendeu? Então, logicamente, à medida que a gente for praticando, vocês veem que realmente o negócio não é difícil, tá? É fácil. A gente consegue resolver tranquilamente sem nenhum problema, tá bom? Um exercício aqui bacana para a gente fazer, olha, baseado no mesmo critério. Considere um ambiente retangular com dimensões igual a 3,20 e 4 metros. Por gentileza, eu peço que vocês copiem só essa parte, olha. 3,20 vezes 4, tá? Copie no caderno para vocês me dizer a área do ambiente e para vocês me dizer qual vai ser a potência dessa iluminação. Tá certo? Eu peço para que vocês copiem essa parte, que é o tempo que também vai cair a nossa conexão. Faltam 4 minutos, é o tempo que vocês copiam, tá? Vez outra, pessoal, eu vou perturbar vocês para a gente copiar alguma parte aqui para servir de exercício. Eu acredito que esse vai ser o único exemplo que eu vou pedir para que vocês copiem. O restante eu vou deixar correr, tá? Mesmo porque vocês vão ter acesso ao módulo em PDF, vocês irão verificar essa aula bem detalhada. Tá bom? Eu verifiquei aqui também no grupo, viu? Uma quantidade bacana mesmo de amigos já entraram. Tá bom? Deixa eu só ver uma observação aqui. Deixa eu ver aqui. O Diego, né? O Diego fez a observação que... Deixa eu ver aqui o link da capa. Ah, tá aqui já esse outro aluno aqui. É por isso que eu procuro unificar o grupo, que é para realmente ficar organizado. 4 turmas à noite, 3 turmas fechando 7 turmas. Já pensou 7 grupos do WhatsApp no celular, eu ia ficar doido. Então é interessante realmente que a gente deixe a parte separada. Tá bom? Vamos lá? Vou resolver. Você multiplicou 3,20 com 4. Tá? 3,20 com 4, fazendo o cálculo, eu adquiri um valor de 12,80. Confere o valor? Confere, galera. Natanael aí, galera aí, confere o valor? Certo. Então, olha, eu fiz o cálculo aqui e adquiri um valor de 3,20. Tá bom? Só tirar aqui, peraí. Pronto.
Encontrei o valor de 12,80, que eu multipliquei 3,20 por 4. Beleza. Procedimento é o mais simples possível, né? 12,80 menos 6, 6,80. Já foi. Agora, o 6,80 você dividiu por 4. A parte inteira, 1. Então, eu vou ter 1 multiplicado por 60, vai dar 60, somado com 100 inicialmente. Então, olha, nesse caso, esse ambiente vai ter como iluminação 160 volt-ampere. E acabou, talvez, danificando o modem. Eu acho, né? Eu vou procurar ver isso amanhã mesmo, porque é o seguinte, eu estou com aula todos os dias. Todo dia de manhã e à noite. Hoje, por exemplo, estou com vocês, iniciando agora, né? Segunda e quarta. Pela manhã já tive aula. Hoje vai ficar segunda e quarta também. Terças e quintas, eu estou com manhã e noite. E aos sábados. Ou seja, eu só estou com folga na sexta e no domingo. Tá realmente um pouco puxado para mim. Então, como eu preciso da internet, e uma internet de qualidade, eu vou perturbar a galera do provedor da internet para tentar resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando, próxima etapa. Observação que a 5410 ela nos passa. Ela diz o seguinte: deve haver pelo menos um ponto de iluminação com potência mínima de 100 volt-ampere em cada cômodo. Tá? Pelo menos um ponto de iluminação eu tenho que ter. Outra, a potência é determinada para o dimensionamento do circuito de alimentação. Então, a potência considera a potência das lâmpadas, as perdas da potência que sempre vai ter e o fator de potência. Beleza. Para tomadas, pessoal, o negócio já é um pouquinho diferente. Como é que funciona para tomada? Para tomada, a potência e quantidade de tomadas vai ser determinada a partir do local onde eu for fazer essa instalação. Exemplo. Eu vou fazer a instalação da tomada no banheiro. Então, o que a 5410 ela fala sobre isso? Bom, a quantidade mínima, presta atenção, é a quantidade mínima. Uma tomada com a potência mínima de 600 volt-ampere. Eu quero colocar 4 tomadas no banheiro. Fique à vontade. Tá? A norma, ela não restringe a quantidade máxima, digamos assim. Ela só fala a quantidade mínima. Então, tem que ser daqui para frente. Tá certo? Daqui para mais. A potência mínima, no caso para o banheiro, vai ser de 600 volt-ampere a uma distância de, no mínimo, 60 centímetros da banheira ou do box. Bom, por que a potência tem que ser tão grande no caso para o banheiro? Porque imagina, o que eu vou utilizar no banheiro de carga com relação a tomadas? Bom, chapinha tem uma potência grande. Secador de cabelo, potência grande. Barbeador elétrico tem uma potência relativamente grande. Então, como eu tenho essas potências assim, né, um pouco exageradas, então eu tenho que deixar disponível uma potência também atribuída bacana para o meu circuito de banheiro. Para cozinha, copa-cozinha, área de serviço, locais semelhantes, lavanderia, a quantidade mínima é uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. E o que é perímetro? É a soma de todos os lados nesse ambiente. Tá? Com relação à potência, o que a 5410 fala? Que até 3 tomadas a potência individual vai ser de 600 e passou de 3 tomadas vai ser de 100 volt-ampere por tomada adicional. Você fez um cálculo e definiu que iam ser 5 tomadas. Bom, se vão ser 5 tomadas, as 3 primeiras tomadas vai ser 600 cada uma. Então, 3 vezes 600 dá 1.800. Opa, sobraram 2 tomadas. Então, cada tomada vai receber 100. Totalizando, no caso, 2.000 volt-ampere. Tá? Então, o critério vai ser esse. Eu vou ter até as 3 primeiras tomadas vão ser 600 e o restante vai ser 100. E eu vou medir para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. O que é fração de perímetro? É o quebrado. Veja que no cálculo que nós fizemos para a iluminação, o valor quebrado ele não foi contado, ele só foi contado o valor inteiro. Nesse caso aqui, a fração, ou seja, o quebrado, ele vai contar como uma tomada também. Tá bom? Para a varanda, a quantidade mínima é de 1, com a potência mínima de 100 volt-ampere. Salas e dormitórios, eu vou contar de 5 em 5 metros, ou fração de perímetro, espaçada tão uniformemente quanto possível. Para demais dependências, será um ponto de tomada para cada 5 metros, ou fração de perímetro.
se a área for superior a 6 metros quadrados, sendo os pontos espaçados uniformemente quanto possível. Com relação ao espaçamento, vai depender muito da situação. Por exemplo, quando você vai fazer o serviço na sua casa, você deve saber, um exemplo, eu estou citando a residência de vocês. Eu vou fazer toda a revisão da parte elétrica da minha casa. Bom, e é interessante que eu coloque aqui nesse ponto uma tomada ou duas tomadas, porque é aqui onde eu vou ligar o televisor, aqui onde eu vou ligar o videogame, o aparelho de DVD, então vai depender muito da situação, tá? O de 5 em 5 metros, que é para você determinar a quantidade mínima que a norma fala, tá? Pontos interessantes. Por que a cozinha, eu tenho 3 tomadas de 600 aqui, todas vão ser 100? Porque vamos prestar atenção que, da sua residência, eu acho que o ponto onde vai demandar maior quantidade de aparelhos vai ser justamente na cozinha. Bom, na cozinha eu tenho geladeira, na cozinha eu tenho o gelágua, eu tenho o espremedor de fruta, liquidificador, batedeira de bolo, forno de micro-ondas, sanduicheira. Então, veja a quantidade de cargas que eu tenho, e uma boa parte dessas cargas tem uma potência significativa. Então, elas estão concentradas em um local só na cozinha. Pensando nisso, a NBR 5410, ela fala que as 3 primeiras tomadas têm que ser de 600 e o restante com acréscimo de 100 VA por cada tomada, tá bom? Primeiro exemplo aqui, considere um ambiente retangular, uma sala de estar, com dimensões de 3,10 por 3,80. Então, aqui seria uma sala de estar, agora é diferente. Olha, para iluminação, veja que eu não dei o nome da dependência. Porque iluminação tanto faz. Independente do local, a regra, né, a ser utilizada para iluminação vai ser a mesma. Já no caso da sala de estar, eu vou ter que me ligar à restrição que a NBR 5410 ela me dá. O que eu tenho que fazer? Ou eu somo os lados, primeiramente, que isso vai valer para todo o departamento, né? 3,10 mais 3,80 mais 3,10 mais 3,80, ou, como essas medidas de comprimento são iguais das larguras também, você vai fazer o seguinte: 2 vezes multiplicado por 3,10 mais 3,80. Já foi. 3,10 mais 3,80 dá 6,90. Multiplicado por 2, né, porque eu estou repetindo aqui 2 vezes, eu vou ter com um perímetro de 13,80 metros. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados em um ambiente. O que eu vou fazer agora? Na sala de estar, a NBR 5410 diz que eu tenho que fazer a quantidade de tomadas de 5 em 5 metros. Tá? Vou voltar aqui, olha. Salas e dormitórios, uma para cada 5 metros, ou fração de perímetro. Para ficar mais fácil, você não pegar esse valor e dizer 5 metros, mais 5 metros faz 10, mais tanto, é muito mais trabalhoso. Então, vamos procurar trabalhar da maneira mais prática. Você vai pegar esse valor, é sala de estar? Beleza, divide por 5. Por quê? São de 5 em 5 metros. 13,80 dividido por 5 dá 2,76. Esse 2 se referencia à quantidade de tomadas. Então, vão ser 2 tomadas. Beleza. E o quebrado, que é o 0,76? Então, aqui conta também como mais outra tomada. Nesse caso, vão ser 2 tomadas, mais essa parte quebrada, considera mais outra tomada, finalizando 3 tomadas. Tá bom? Nesse caso, cada tomada vai ser de 100 VA, assim você multiplicou 3 vezes 100 VA, que é a quantidade que a norma 5410 ela fala. Para cada tomada, uma tomada de 100 VA. Beleza? Entendi. Fazer uma pergunta, professor? Oi? Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade, amigo. Professor, no caso aí, na sala de estar só pode ter 3 tomadas. E... Não é que pode ter 3. A norma determina que é o mínimo. Digamos que, para essas medidas, tu só instalou uma tomada lá nessa sala de estar, ou 2 tomadas. Está errado. A norma diz que o mínimo... É o mínimo, no caso, né? Oi? Desculpa. É o mínimo. É o mínimo. Eu tenho um videogame, eu tenho não sei o quê. A ideia da gente colocar a quantidade de tomada suficiente em um ambiente é evitar justamente a questão do ter, né? A ideia é evitar aquela questão da instalação do Benjamin, né? Que é o ter. Eu tenho que evitar isso. Eu tenho que realmente instalar um plug para cada tomada.
É o correto a ser feito, tá? Então... Entendi agora, que eu ainda estava desculpa, eu estava com o pensamento da lâmpada, que a lâmpada é ao contrário, né? Isso, viu? Nação. Então já foi. Próximo procedimento, vamos lá. Observação que a NBS 5410 ela nos retrata. Ela diz o seguinte: em locais de habitação, pontos de tomada devem ser determinados e dimensionados de acordo com o visto nessa seção. 9.5.2.2. É uma parte da NBS 5410 que ela fala justamente sobre tomadas. Em halls de serviço, sala de manutenção, sala de equipamento, tais como casa de máquinas, sala de bombas, esses locais demandam uma potência significativa. Bombas, que são motores bombas utilizados para casa de bombas, aqui diz o seguinte: aos circuitos terminais deve ser atribuída uma potência de no mínimo 1000 VA. Então veja que quando eu estou trabalhando com máquinas elétricas, a potência é maior. Se a potência é maior, eu tenho que trabalhar também em cima de uma potência maior, tendo em vista que os componentes, as máquinas que eu vou utilizar são mais potentes. Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico, que são aquelas tomadas, né, que ultrapassam os 10 amperes, que eu mostrei inicialmente, deve ser a ele atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado, ou então a soma dessas potências, tá? Quando valores não forem reconhecidos, ou seja, não conseguir reconhecer o valor, a potência atribuída ao ponto de tomada deve seguir um dos dois critérios. Primeiro, potência ou a soma dessas potências dos equipamentos mais potentes que o ponto vem alimentar, ou a potência calculada com base na corrente de projeto, que isso nós iremos ver lá na frente. Nós iremos fazer juntos essa parte de corrente de projeto. O que nós estamos vendo aqui inicialmente é só o levantamento da quantidade de iluminação e de tomadas em um ambiente. Os pontos de tomada de uso específico, né, que são esses de até 20 amperes, devem ser localizados no máximo a 1,5 metro do ponto previsto para a localização do equipamento. Exemplo, eu vou fazer a instalação de uma máquina de lavar. Eu vou colocar a tomada, essa tomada deve ser instalada o mais próximo dessa máquina de lavar. Então, a tomada a ser colocada tem que ser o mais próximo dessa máquina de lavar. Isso é só um exemplo, tá bom? Os pontos de tomada destinados a alimentar mais de um equipamento devem ser providos com a quantidade adequada de tomadas. Como exemplo, nós temos aqui essa planta baixa, e veja que eu tenho aqui, nesse caso, uma sala, que é de 3,85 por 2,85. Eu tenho quarto 1, quarto 2 e quarto 3. Eu tenho também 2 banheiros com medidas iguais, né, de 2,40 por 1,30. Vocês estão vendo aí que tem tanto o comprimento, como eu tenho também a largura desses locais. Vai ficar tranquilo para a gente fazer a determinação desses locais. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é o cálculo das medidas. Eu já tenho aqui, tá? 2,85 por 2,40 para a cozinha, de 3 por 3,55, se for o contrário dá no mesmo, né? Porque é uma multiplicação, tá bom? Metro por metro. Primeiro ambiente que nós vamos verificar, que é o mais diferenciado, é a cozinha. Então, na cozinha, olha aqui, na cozinha eu tenho uma área, que já foi determinada, olha, 2,85 vezes 2,40, 6,84 metros quadrados. Show! Perímetro. Eu fiz a soma dos lados, 2,40 mais 2,85 mais 2,40 mais 2,85. Ou você pode fazer dessa maneira, adquirir o valor de 10,50 metros, tá bom? Então, nesse caso, eu já encontrei a área e já encontrei o perímetro da cozinha. Beleza. Esse cálculo eu vou fazer para todos. Então, vou fazer o levantamento, o cálculo da área e o cálculo do perímetro para todas essas situações. Fiz o cálculo, o procedimento vai ser o mesmo, não vai mudar nada, né? Tanto para a área quanto para o perímetro do ambiente. Show! Uma vez que eu fiz esse procedimento, a primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo da iluminação, isso com relação à potência de iluminação para um determinado ambiente, tá? Já que a gente falou de cozinha, a gente pode começar pela cozinha. Para a cozinha diz o seguinte, como a área... Alguém vai falar alguma coisa? Não, né? Como a área é 6,84, maior do que 6 metros quadrados, esses cálculos, pessoal, quando o valor é assim, mais ou menos pequeno, eu não vou nem perder muito tempo realizando esse cálculo, não. Eu só fiz detalhado, que é para a gente ver como é que procede o cálculo. Mas olha aqui, 6,84. Os 6 primeiros metros quadrados é 100 voltamperes. Sobrou o quê?
0,84. Não conta, porque eu não tenho mais 4 metros quadrados inteiros. Então, tá vendo que não é difícil. Independente da dependência, independente do local, o critério para eliminação vai seguir na risca a mesma forma. Então, para o quarto 1, 10,65. Ó, 6 primeiros metros quadrados, 100 volt-ampere. 4 metros quadrados, fechou 10. Então, eu tenho 160. Sobrou 0,65. Quebrado não conta. Certo? Como esses locais demandam uma área pequena, então fica fácil para você fazer de cabeça. Agora, se o valor da área fosse muito grande, você realmente teria que seguir esse critério aqui. 10,65 menos 6, 4,65. Agora, 4,65 dividido por 4, porque vão ser para cada 4 metros quadrados inteiros. Neste caso, eu tive um valor de 1. 1 é o inteiro, então é 1 vezes 60. E o quebrado? O quebrado eu não conto. Beleza? Fiz o levantamento para a cozinha, para o quarto 1. O quarto 2 vai seguir a mesma risca. O quarto 3 também vai seguir a mesma risca. Então, veja que o critério a ser utilizado vai ser o mesmo. Aí eu vou partir para a sala, né? A mesma forma. E o banheiro 1 e o banheiro 2 com a área a mesma. E outra, menor do que 6 metros quadrados, não vou precisar calcular. A norma me diz que se for igual a 6 metros quadrados ou inferior a 6 metros quadrados, a potência atribuída vai ser de 100 volt-ampere. Beleza? Para o banheiro 1 e banheiro 2 vai seguir o mesmo critério. Oi, alguém falou? Uma pergunta. Fica à vontade. Qual é a relação dessa potência de iluminação com a quantidade de lâmpadas no ambiente? Pois é, a gente tem que tomar cuidado para não ter uma confusão com relação a achar que, por exemplo, essa potência de 100, eu vou ver quantas lâmpadas eu vou colocar no ambiente. É a potência que eu vou precisar atribuir no final para colocar no quadro. Tá bom? Vai ser determinada a partir de cada ambiente. Com relação à lâmpada, a quantidade de lâmpadas, vai depender de vários fatores. Vou dar um exemplo. Aqui é a potência mínima. Mas eu vou fazer a instalação, por exemplo, utilizando a norma da luminotécnica, que vai depender da altura, vai depender da largura, do comprimento, né? Vai depender do local, se é um laboratório, se é uma sala de cirurgia, se é um depósito, se é um clube. Então, o que eu estou dizendo, são vários fatores. Aqui a potência inicial, o levantamento da potência inicial, para a gente conseguir definir a bitola do condutor, para definir qual é o disjuntor necessário, né, o ideal para ser utilizado e assim por diante. A gente vai conseguir entender lá na frente que isso aqui não tem uma relação, não vai ter relação direta com a lâmpada que eu vou utilizar, tá? Mas eu vou precisar com certeza de fazer esse levantamento para depois definir as lâmpadas, beleza? Próximo procedimento é fazer o levantamento aqui, olha, das tomadas, com relação à quantidade e com relação à potência, tá bom? Bom, o primeiro dado que eu vou ter, eu vou levar em consideração, no caso, o banheiro, tá bom? O banheiro vai ser a mesma forma, tanto do banheiro 1 como do banheiro 2. Aí veja aqui, olha, que para o banheiro eu tenho uma quantidade mínima com a potência de 600. A observação diferenciada das outras dependências, tá bom? Para o banheiro eu tenho 600 volt-ampere. Beleza. Nesse caso, olha, eu não vou nem perder meu tempo calculando. Vai ser uma potência, uma tomada de 600 volt-ampere para o banheiro 1 e uma para o banheiro 2. Então, essa aí eu fiz bem rapidinho. O próximo que eu vou utilizar, vou aproveitar e fazer logo da sala. Para salas e dormitórios, o critério vai ser o mesmo. Vai ser uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, que é um quebrado, né? Um valorzinho quebrado. Beleza, mas qual é a potência? A potência vai ser de 100 volt-ampere. Então, primeiro começando do quarto 1, como vai ser de 5 em 5 metros, você vai pegar esse valor do perímetro, não é da área, do perímetro, dividiu por 5, adquirir 2,62. Qual o valor inteiro? 2. Duas tomadas. Valor quebrado, 0,62. Opa, conta com mais uma outra tomada. Tá? Então, diferente da iluminação, que o quebrado não conta, aqui eu vou contar. Então, a parte quebrada conta aqui também nesse cálculo aqui. Sendo assim, 3 tomadas, a potência individual de 100, eu tenho como total 300. Tá? Então, é simples. O critério
O critério é muito fácil. Quarto 1, o quarto 2 e o quarto 3, olha, ele é muito parecido. Então, o mesmo critério, 11,80 dividido por 5, 2,36, o quebrado conta com mais uma outra tomada, e eu tenho nesse caso aí 3 tomadas. Show? Próximo passo é a sala, porque ela está dentro do mesmo bojo aqui, olha. 13,40 dividido por 5, 2,68, 2 tomadas, e o quebrado 0,68 conta como mais uma outra tomada. Tá bom? Sendo 3 vezes 100, totalizando 300 voltampere. Então, acho que aqui é tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, não. Eu deixei por último a cozinha, porque a cozinha é diferenciada, fica para a gente entender. A cozinha diz o seguinte, são 600 para até 3 tomadas, passando disso 100 por adicional. Isso estou falando de potência. Eu vou contar de 3,5 metros a 3,5 metros. Nesse caso, 10,50 você vai dividir por 3,5, porque vão ser de 3,5 metros a 3,5 metros. Eu tive como resultado, nesse caso, fechadinho, 3. Nesse caso, vão ser 3 tomadas. Beleza, mais 3 de quanto? 3 de 600 voltampere, totalizando 1.800 voltampere. Beleza? Professor, Oi. no caso do banheiro aqui, se tiver um caso de chuveiro elétrico, tem uma potência muito alta, essa tomada de 600, ela vai mais subir para o chuveiro não, né? Pronto, não. Para o chuveiro elétrico, você vai colocar um circuito exclusivo só para o chuveiro. É como se fosse um disjuntor lá no quadro que vai levar a alimentação para o chuveiro, entendeu? Ah, entendi. A potência muito alta, né, no caso. É tomada específica. Professor, pode repetir essa do banheiro, por favor? Posso sim. Deixa eu só tirar o áudio aqui. A do banheiro é o seguinte, a do banheiro, se for um chuveiro elétrico, você pode instalar um disjuntor só para aquele chuveiro. Então, eu não vou colocar, não vai ser essa tomada comum que a gente utiliza. Primeiro porque a potência de um chuveiro elétrico é uma potência de 5.000 watts, 6.000, né? É uma potência alta. Então, não convém eu colocar uma tomada comum. E outra, o correto é utilizar realmente um disjuntor exclusivo para aquele chuveiro elétrico. Certo? Se fosse 4 tomadas aqui, continuaria do mesmo jeito. Ó, 3 tomadas de 600 e a outra que sobrou vai ficar uma de 100. No caso, ficaria 1.900 voltampere. Tá bom? Algumas observações para citar. Daqui primeiro, né, já foi feito todo o levantamento. Vocês deverão fazer um trabalho relativo a isso lá na frente, tá? Não agora, mas baseado nessa mesma linha de raciocínio. Observação, vamos lá. As potências calculadas para cada ambiente representam o total deste ambiente e não que há uma tomada de 100 voltampere ou de 600. A gente tem que ter esse breve cuidado para não acabar confundindo, tá? A norma diz o seguinte, como exemplo, eu determinei 5 tomadas no projeto. Bom, a norma diz o seguinte, vão ser 3 tomadas de 600, não é isso? E 2 de 100. Isso é o que o projeto contempla. A utilização adequada vai ser o seguinte, na distribuição por igual, vão ser 400 voltampere por cada tomada. Mas por que 400? Porque você dividiu por igual essas potências. Então, ficou 4, 8, 12, 16, 20. Né? É só um exemplo. 5 tomadas, então, no caso aqui, olha, 2.000 voltampere sendo distribuída por igual para essas tomadas. Uma utilização inadequada seria você determinar 600 voltampere, né, vou colocar 600 voltampere como potência para essas tomadas. Então, está incorreto. O correto realmente é você fazer a distribuição de maneira uniforme para esse ambiente.